Olá, meus amores, muito bom dia. Vamos lá para as nossas atividades de hoje. Tia Vanusa hoje vai para as disciplinas de Geografia e História. Vamos começar com Geografia, porque hoje a gente vai começar uma unidade nova em Geografia, que começa falando sobre as tecnologias. Imagine aí a importância das tecnologias nos dias de hoje. Imagina aí que sem as tecnologias a gente nem sequer estaria tendo aulas da forma como a gente está tendo, da forma como é possível. E aí as tecnologias, elas nos ajudam muito hoje em dia e nos ajudam em muitos aspectos, em muitos setores, e a gente vai estudar isso na nossa unidade 3. Abram aí o livro didático de vocês na página 88, que começa dizendo assim, ó, o título da nossa unidade: Tecnologia e energia conectando pessoas e espaços, movendo o mundo. Então as tecnologias, junto com a energia, né, claro, ela vem conectando pessoas e espaços e movendo o mundo. E para começar, você já tem a missão de observar todas essas imagens aí que aparecem na página 88 e 89 do livro de vocês. Então vamos vai passando as imagens também aí atrás. Observe a imagem do número 1, a imagem do número 2, do número 3, do número 4, do número 5 e do número 6. E observem aí, através da legenda, cada trabalho que está sendo desenvolvido. Percebam que alguns trabalhos vêm se utilizando das tecnologias e outros ainda não, né? E outros ainda utilizando o trabalho braçal. Vocês vão observar todas essas questões aí, ó, quesito 1 e quesito 2 da página 89, que vem perguntando assim: quais dessas fotos você associaria à modernização das atividades de trabalho? Observem que as fotos 2, 3 e também a foto 6 são as fotos em que mostram atividades de trabalho que se utilizam das tecnologias, né? Observe que a imagem 1, a imagem 4 e a imagem 5 são imagens de atividades que ainda não se utiliza a prática das tecnologias, né? Ainda são atividades que é utilizado o trabalho braçal, a energia do homem, né? E aí no quesito 2 pergunta: de onde vem a energia necessária para movimentar as máquinas, os equipamentos e os veículos que aparecem nas fotos dessa abertura? Observe que na imagem 1, a energia que é utilizada, né, na verdade, é a força do animal, né? A força animal e a força do trabalhador também. Na imagem 2 é energia elétrica, na imagem 3 também é energia elétrica. Na 4 é mais a força do trabalhador. Na imagem 5, observe que é mais também a força do trabalhador. E na imagem 6, observe que essa máquina, ela utiliza o combustível automotivo como energia para fazer essa máquina funcionar, ok? No capítulo 1 a gente vai ver sobre a modernização das atividades econômicas. Observe aí essa imagem e perceba que desde o início da prática agrícola, a gente vem estudando também isso lá em história, né? O homem, ele vem se utilizando de instrumentos e vem se utilizando de ferramentas. Só que as primeiras ferramentas que eles utilizavam eram ferramentas que eles próprios produziam, né? Utilizando o quê? Utilizando pedras, ossos, animais, galhos de árvores. Está mostrando aí no livro de vocês. Com o passar do tempo, diversas ferramentas, máquinas e equipamentos foram sendo inventados, e aí é onde entra a modernização da agricultura. Também se desenvolveram técnicas de cultivo e outras que já existiam, elas foram sendo aprimoradas ao longo do tempo. Além disso, foram criados também fertilizantes químicos, defensivos agrícolas para combater insetos, ervas daninhas, doenças que prejudicavam as plantações. E aí, com a utilização das máquinas e das técnicas de cultivo mais modernos, foi possível, sabe o quê? Aumentar a produção agrícola, utilizando cada vez menos trabalhadores rurais, infelizmente. Toda essa modernização foi bom por uma parte, produziu um número muito maior de alimentos, porém teve seu lado negativo, né, que foi a diminuição da oferta de emprego nas atividades rurais, e a gente já estudou sobre isso. É o que a gente chamava de êxodo rural. As pessoas saíram do campo,
foram para a cidade em busca de trabalho, porque lá no campo os trabalhadores estavam sendo substituídos pelas máquinas. E é o que a gente vai responder aí no quesito 1. Pede para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Quais as consequências da modernização na agricultura? Então teve sim uma grande consequência, que foi exatamente a diminuição da oferta de emprego. Os trabalhadores rurais, eles ficaram sem empregos, não é? Nessa página 91 a gente vai ver que essa modernização foi muito para além das máquinas agrícolas. Foi mais que máquinas agrícolas. Observem aí nessa página que foi se utilizado até drones. Observe aí que é a tecnologia da informação também utilizada na agricultura. Drones, softwares agrícolas foram sendo implantados pelos agricultores para facilitar o seu trabalho, para facilitar a sua vida. Observem aí o que são os drones. Os drones, eles são equipamentos com câmeras que captam imagem com precisão. Tem sistema de localização em GPS e outros mecanismos e softwares para as mais diversas finalidades. Imagine que há um tempo atrás os drones eles eram utilizados apenas para os serviços militares, para vigilância militar. Mas hoje em dia, com toda a modernização que vem cada vez mais evoluindo, os drones eles são utilizados em diferentes atividades do dia a dia. É utilizado para lazer, é utilizado também na agricultura. Observe aí que vem dizendo assim, que na agricultura os drones eles sobrevoam as áreas de cultivo, eles coletam imagens com grandes resoluções, eles captam dados com precisão e aí eles conseguem fornecer informações que ajudam o agricultor a controlar e também a melhorar a produtividade. Falamos sobre a evolução tecnológica na agricultura e agora vamos lá para a evolução tecnológica na pecuária. Olha aí no livro didático de vocês na página 92 que vem mostrando que essa modernização também se deu na área da pecuária, ou seja, na criação de animais. Observe que ela é notada principalmente na pecuária intensiva. As rações nutritivas e alimentos complementares foram produzidos para que os animais engordem mais rapidamente. Vacinas foram criadas para a prevenção de diversas doenças. Além disso, novas tecnologias de criação e de reprodução de animais e utilização de máquinas e equipamentos contribuíram, sabe para quê? Para o aumento na produção de carne, de leite e de couro. Se as tecnologias lá na agricultura favoreceu o aumento excedente, a produção de alimentos, aqui na pecuária também favoreceu no aumento na produção de carne, leite, couro e tudo mais. Sabe o que é que está presente também na pecuária? Eles passaram a utilizar chips nos animais. Imaginem aí, eles colocavam um chip no animal, observa a imagem. E esse chip, ele era capaz de rastrear, ele é capaz de rastrear todo o rebanho. Imagine aí que esse chip, ele transfere todos os dados e aí, por via satélite, várias informações sobre os animais chegam até os seus donos, como a identificação desse animal, a localização desse animal, os dados da vacinação, se esse animal está vacinado ou não, e também de produção desse animal. Então, olha que interessante, né? Os donos, os produtores, eles acabam ficando sabendo onde está todo o seu rebanho e como é que esse rebanho está com relação à produção, à vacinação e tudo mais. Os drones, eles também são utilizados por muitos criadores, sabe para quê? Para monitorar os animais e para a vigilância dos pastos, a fim de detectar o roubo de animais, por exemplo. Então, observe que a tecnologia a favor, né, dos criadores de animais, contribuindo para um melhor desenvolvimento, né? Aí no quesito 2 pergunta, de que maneira a modernização das atividades agropecuárias pode contribuir para o aumento da produção de alimentos e de matérias-primas? Então vocês devem imaginar e até responder, observem aí que a modernização das atividades agropecuárias, tanto da agricultura quanto da pecuária, ela contribui para quê? Para o aumento na produção de alimentos e também de matérias-primas, como por exemplo o couro, ele é uma matéria-prima
para a produção de outros produtos. Então, essa modernização contribuiu para o aumento de toda essa produção de alimentos e de matéria-prima, facilita o que? O controle, o planejamento da produção, permite a utilização de técnicas e de equipamentos mais modernos, propicia maiores cuidados com os animais também e com as plantações. Continuando, pessoal, a gente vai agora para a página 93 e vamos refletir sobre a modernização nas atividades extrativas. Tem também o extrativismo mineral, que é a utilização de técnicas avançadas e de modernos equipamentos que vão além da mão de obra especializada, que aumentou em muito a produção mineral no Brasil. Então, a produção de minérios, a extração do minério, ela evoluiu significativamente graças à modernização de suas máquinas, assim também como a agricultura, assim como a pecuária. Aqui na atividade extrativa, os drones também são utilizados para fazer o levantamento do relevo da área onde as minas a serem exploradas estão, localizam e monitoram jazidas, entre outras aplicações. Então, aqui nas atividades extrativas, a modernização também tem o seu papel fundamental e muito importante. Aí a gente está estudando sobre toda essa tecnologia e modernização nas atividades do campo e a gente fica imaginando assim: será que todos os agricultores, será que todos aqueles que cuidam dos animais, que cuidam da pecuária do nosso país, eles podem ter acesso a toda essa tecnologia e modernização? Não, né? A gente vai ver aí na página 94 do livro didático de vocês. Peguem aí, vejam, façam a leitura desse texto. E aí a gente vai perceber que essa modernização no campo, ela não é para todos. Observe aí que muitas indústrias, institutos de pesquisa agropecuária vêm desenvolvendo máquinas, equipamentos, sementes melhoradas e novas técnicas de produção que contribuem para a modernização das atividades agrícolas e pecuárias. A gente vem vendo que surgiram as biotecnologias, que são tecnologias que se utilizam de técnicas com materiais biológicos para a agricultura e também para a indústria. Aí o que é materiais biológicos? Observe aí no glossário, que são células, micro-organismos, enzimas. Essas técnicas são utilizadas, sabem em quê? No melhoramento das sementes e de mudas para o cultivo e de defensivos agrícolas, na produção de alimentos, na produção de bebidas, de medicamentos, entre outros produtos, que é a biotecnologia, integrando conhecimentos de diferentes áreas, não é somente a agricultura. Nesse processo vai entrar a biologia, a química, a agronomia, a engenharia genética, a informática, entre outros setores. Aí olha o que é que vem dizendo. No entanto, essa modernização ela não ocorre de forma igualitária em todas as propriedades agrícolas e não beneficia todos os produtores. É claro que nem todos vão poder pagar por todas essas técnicas e todos esses equipamentos mais modernos. Aonde é que vai ficar mesmo tudo isso? E isso vai ser aplicado geralmente, somente, na verdade, nos grandes proprietários ou nas grandes empresas agropecuárias de nosso país. Então é aquilo que a gente falou lá antes, né? Poucos terão isso e muitos não têm acesso a toda essa modernização e tecnologia. Vocês vão refletir sobre esse quesito 4 que diz assim: leia esta frase. A modernização das técnicas e equipamentos utilizados na agricultura beneficiou igualmente a todos os agricultores. Você concorda com essa frase? Não, né? A gente está vendo aí em toda essa página que isso não chegou a todos, infelizmente, somente para os grandes proprietários e as grandes empresas, porque os pequenos proprietários, os pequenos agricultores não têm condições de comprar todas essas máquinas, todos esses equipamentos mais modernos, porque na verdade são muito caros. Continuando, pessoal, aí na página 95, eu gostaria que vocês compreendam
todas essas mudanças nos tipos de trabalhos e desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços. E nessa página aí vocês vão refletir um pouquinho sobre a modernização nas indústrias. Observe essas duas imagens aí, essa fábrica de montagem de automóveis lá do ano de 1923. Observe a quantidade de trabalhadores que tinham ao redor desses carros. Observe que tinha um trilho por onde os carros iam passando e os trabalhadores iam montando. E observe essa imagem de baixo, uma linha de montagem de uma fábrica de automóveis do ano de 2016. E observe nessa última imagem de baixo a quantidade de trabalhadores que tem. E aí a gente vai refletindo exatamente sobre isso, sobre a substituição do trabalho humano pelas máquinas, pelos robôs, né? Então vocês vão ler todo esse texto aí, que vem falando que nos dias de hoje as indústrias elas produzem uma grande quantidade do mesmo produto em pouco tempo. E por que isso é possível? Isso é possível graças aos avanços tecnológicos das máquinas, dos equipamentos. A linha de montagem ela passou a ser utilizada em indústrias dos mais diversos produtos, transformando o modo de produzir. Atualmente, cada vez mais equipamentos de alta tecnologia, como por exemplo os robôs, têm substituído os operários na produção industrial. E aí vocês vão refletir um pouquinho sobre as diferenças que vocês conseguem observar no modo de produzir automóveis nos anos de 1923 e nos anos de 2016. Observem aí as diferenças e reflitam um pouquinho sobre tudo isso. Nessa última página, nessas últimas páginas de hoje, vocês vão abrir aí na página 96 e 97. A gente vai refletir um pouquinho todo esse caminho do artesanato até a indústria moderna. Como se deu todo esse processo? E aí a gente vai perceber aí na leitura dessas páginas 96 e 97 como era o artesanato, como se deu o artesanato, como se deu a manufatura e a indústria moderna. Aí vocês vão fazendo a leitura de todo esse texto. Observe inicialmente essa imagem aí, que é de um tecelão. Ele mostra um artesão trabalhando em um ambiente doméstico. Então, no artesanato, eles produziam suas mercadorias para sua família. O artesão era o trabalhador que produzia os bens um a um, em uma pequena oficina, na sua própria casa. O trabalho era feito com ferramentas simples e dependia muito da habilidade do artesão. Era somente ele que produzia lá na sua casa coisinhas poucas para sua família ou para encomendas. As pessoas encomendavam e ele fazia. Com o passar do tempo, a população urbana foi aumentando e aí o artesão, claro, sozinho, ele não deu conta de todo o trabalho. Aí ele não conseguia produzir sozinho todos os produtos e aí eles precisaram, sabe o quê? Contratar ajudantes, contratar pessoas para te ajudar nesses trabalhos, dividindo as tarefas. Ele fazia uma coisa, o ajudante fazia outra, o outro fazia outra. Então eles começaram a dividir as tarefas. E aí eles começaram a produzir mais materiais. Nesse período aí o comércio se intensificou muito e estimulou o crescimento das manufaturas, como eram chamadas as oficinas, onde se produziam as mercadorias. Aí muitos proprietários das manufaturas, eles investiram no desenvolvimento de técnicas mais avançadas de produção, eles começaram a inventar outras coisas que pudessem aumentar ainda mais a quantidade dos produtos fabricados. Então muitas invenções surgiram aí nesse contexto. Eles começaram a pensar em estratégias, em recursos que pudessem ser utilizados para aumentar ainda mais a produção. E aí com essas invenções, por exemplo, a máquina de fiar surgiu e também a máquina a vapor. Então, com a invenção e a utilização de máquinas na produção, surgia no século XVIII um novo modo de produzir, que era chamado de a maquinofatura, ou também a indústria moderna. Nesse modo de produção, o conhecimento que os trabalhadores tinham de todas as etapas da produção já não era mais necessário,
pois elas deviam apenas operar as máquinas. Então os trabalhadores passaram apenas a operar as máquinas e garantir o funcionamento delas. Com a utilização dessas máquinas e equipamentos, a indústria passou a produzir uma quantidade muito maior de mercadorias em muito menos tempo, reduzindo custos e aumentando os lucros. E aí vocês vão responder nesse quesito 3, quais são, aí vocês vão responder no caderno, tá? Quais são as diferenças no modo de produzir mercadorias entre o artesanato, que a gente viu aí na página 96, que no artesanato as tarefas eram realizadas pelo artesão e por sua família em ambiente doméstico. O artesão, ele era o responsável por todas as etapas da produção. Como era a manufatura? Na manufatura, começou a existir a divisão do trabalho, pois os artesãos passaram a contratar ajudantes e cada um realizava uma parte no trabalho. E depois veio a indústria moderna. Na indústria moderna, o conhecimento dos trabalhadores sobre o processo produtivo não era mais necessário, pois eles deviam apenas operar as máquinas. E foi aí, na indústria moderna, em que as máquinas começaram a produzir um número muito maior de mercadorias, obtendo o quê? Obtendo maior lucro e reduzindo os custos, tá bom? Então, a gente vai até aí a página 97. Então, na nossa atividade de hoje de geografia, vocês vão fazer todo esse caminho desse capítulo 3, tecnologia e energia conectando pessoas e espaços e movendo o mundo. Vocês vão fazer esse caminho aí, ó. A modernização da agricultura, para além das máquinas agrícolas, a modernização na pecuária, a modernização das atividades extrativas, a modernização no campo, que não é para todos, e a modernização da indústria e, por último, do artefato à indústria moderna, todo esse caminho seguindo o artesanato, a manufatura e a maquinofatura ou indústria moderna, tá bom? Então, Tia Vanusa vai pedir para vocês observarem esse esquema que Tia Vanusa preparou aí. Observe que tem o número 1, o número 2, o número 3, até o número 7. Como na nossa atividade, como no nosso livro são apenas as leituras e pede para vocês pensarem, né, sobre cada questão, somente o quesito 6 é para responder no caderno. Então, Tia Vanusa vai pedir para vocês lá no caderno de vocês fazerem um resumozinho sobre o que vocês entenderam sobre a modernização da agricultura. Coloca lá número 1, a modernização da agricultura, e aí vai falando. 2, 3, 4 e assim por diante, até o quesito 7. Observe aí esse esquema que Tia Vanusa preparou. E aí vocês vão falar um pouquinho sobre cada um desses temas, retomando a leitura lá no livro para que vocês possam compreender bem direitinho, tá bom, meus amores? Então, nossas atividades de hoje vão da página 88 a 97 de nossa disciplina de geografia, tá ok? E agora a gente vai lá para a história. Ontem a gente concluiu a nossa atividade de revisão em história, toda a nossa unidade 2. Tia Vanusa revisou com vocês toda essa unidade aí, né, que a gente viu, falando sobre as cidades da antiguidade, né? Estudamos sobre a expansão, a formação das primeiras cidades, os primeiros núcleos populacionais. Então, como a atividade de hoje em história vai ser uma atividade super prática, super divertida. Vocês vão abrir o livro didático de vocês de história na página 74 e 75. Lá no material de apoio de vocês tem algumas figurinhas, lá na página 157. O que vocês vão fazer? Vocês vão recortar essas figurinhas e vão estudar um pouquinho sobre essas cidades. Descobrir qual é a cidade. Observe aí que vai falando sobre Persépolis, sobre a cidade de Ur, sobre a cidade de Atenas, sobre a cidade da Roma, a cidade de Babilônia, Palmira, Satal, Uruk, Uyuk. Então vocês vão estudar um pouquinho sobre essas cidades da antiguidade. Leia cada uma das informações que está mostrando aí, tá bom? Então vocês vão fazer essa super atividade divertida. Convida a mamãe, convida o irmãozinho, convida aí alguém de casa para brincar com vocês, porque aí a atividade era para ser feita na sala com o coleguinha, mas como vocês estão em casa,
Convida aí alguém para brincar junto com vocês, para estudar mais um pouquinho sobre as cidades da antiguidade, tá ok, meus amores? Então essa é a nossa atividade de história de hoje. Um cheiro, um abraço, fiquem aí com todas as atividades de hoje, feliz dia e até amanhã!